Olá, esse é o segundo vídeo da nossa série de 4. No primeiro, eu te expliquei o que é e como funciona o implante coclear. Hoje, eu vou falar das indicações e das contraindicações do implante, ou seja, quem pode se beneficiar deles e quando eles não devem ou não podem ser feitos. Eu espero que ao final desse vídeo você consiga saber se é um candidato. Candidato não quer dizer que você tem indicação médica formal para fazer. Isso só é possível depois de você passar por consultas, por testes auditivos, avaliar seus exames de imagem. Isso tem que ser feito presencialmente, com uma equipe composta, no mínimo, por um médico otorrinolaringologista experiente nessa área e por um ou mais fonoaudiólogos treinados para isso, para avaliar sua linguagem e alguns parâmetros bem específicos da sua perda de audição. Saber se você é candidato ao implante significa descobrir se você deve ir em busca dessa avaliação personalizada. Agora, para que as indicações do implante coclear que eu vou te apresentar logo em seguida fiquem claras, você ainda precisa entender melhor 3 coisas: os tipos, os graus e o momento em que a surdez apareceu. A gente divide as perdas auditivas em tipos e graus. Os tipos podem ser condutivo, neurosensorial ou misto. A perda auditiva condutiva é mais comum nas otites, perfurações no tímpano, e também acontece em uma boa parte dos quadros de otosclerose. Eles têm outros tratamentos e não estão entre as indicações do implante coclear, então elas não vêm ao caso para a gente aqui hoje. As perdas neurosensoriais ou sensório-neurais, é a mesma coisa, são causadas na grande maioria das vezes por problemas dentro da cóclea, principalmente nas células ciliadas. Já a perda mista é uma soma dos 2 tipos anteriores. Já os graus de perda auditiva são 4, segundo a classificação que a gente mais usa. Uma perda leve, quando os limiares auditivos ficam acima de 20 e abaixo de 40 decibéis. Uma perda moderada, acima de 40 e abaixo de 70 decibéis. A perda severa, de 70 a 90 decibéis. E uma perda do grau profundo, acima de 90 decibéis. Esses graus servem para dizer o tamanho da perda auditiva e medir o quanto do som a pessoa ouve ou deixa de ouvir. Na maioria dos adultos, a audiometria é o melhor exame para medir esses limiares. Esse é o último conceito, importantíssimo, e que você precisa saber antes de eu te falar das indicações. Nós também dividimos as pessoas com surdez em outros 2 grupos, pré e pós-lingual. Isso tem a ver com o momento em que surgiu a perda de audição. Pré-lingual é a deficiência auditiva que apareceu antes da criança aprender a falar e se comunicar com a linguagem oral, em português para a gente aqui no Brasil. É o caso dos bebês que já nasceram com a surdez, ou que perderam a audição com meses de vida. Já pós-lingual é a deficiência auditiva que aparece depois que a pessoa já compreende ou se expressa com a língua oral. Ou seja, depois que já sabe falar ou entender a fala. E por que essa separação tão importante? Isso tem a ver com o nosso cérebro, pois é ele o responsável por entender o que a gente ouve. Na surdez pós-lingual, o cérebro chegou a ser mais ou menos estimulado com sons e fala na infância, bem na hora certa de aprender a compreender a linguagem oral. Esses estímulos lá da infância ficam gravados no cérebro, uma vez que ele já aprendeu aquilo. Quando a gente faz um implante e a pessoa volta a ouvir, é importante que o cérebro compreenda esses sons. Já na surdez pré-lingual, as conexões e os circuitos cerebrais não estão devidamente treinados ou moldados para entender a fala. Como você já sabe, essa série está focada em adultos, adolescentes, crianças maiores com surdez pós-lingual. Esse foco acontece porque as indicações do implante nesses 2 grupos são bem diferentes.
A partir de agora, eu vou te dizer quais são as indicações reais e atuais do implante coclear em crianças maiores, em adolescentes e em adultos. Os diversos órgãos envolvidos nos cuidados com a saúde auditiva, como o SUS, a Agência Nacional de Saúde, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e outras associações médicas de outros países, usam critérios parecidos de indicação para o implante, mas não iguais. Algumas recomendam o implante para situações que outras não indicam. As indicações que eu vou apresentar aqui não seguem à risca os critérios de nenhuma dessas entidades. Elas são as que eu sigo na minha equipe. Surdez, neurosensorial, bilateral, pós-lingual, de grau severo a profundo, e com pouco benefício com os aparelhos auditivos convencionais. Esse é o quadro clássico. O perfil mais comum do paciente com surdez pós-lingual e que recebe a indicação do implante coclear. Normalmente, é a pessoa que já vem em uso do aparelho auditivo ou que está tentando usar, mas que o nível atual ou a progressão da sua perda chegou num ponto tal que ela já não está mais satisfeita com a sua capacidade de se comunicar com eles. Nesses casos, nós solicitamos que a pessoa use os aparelhos auditivos se ela não estiver usando no momento, ou ajuste ou troque os que ela já tem. Nesse ponto, nosso objetivo é ter certeza que os aparelhos são os mais adequados, os mais potentes e os regulados da melhor forma possível, da forma mais correta. Porque a seguir, nós solicitamos que seja feito o que a gente chama de testes de percepção de fala. E esses são feitos com o uso do aparelho auditivo. Nesses testes, o fonoaudiólogo vai medir o quanto a pessoa está ouvindo e entendendo da fala. Vogais, consoantes, palavras e principalmente frases. Um dos testes mais importantes dessa bateria de exames recebe o nome de reconhecimento de sentenças em conjunto aberto. O que é isso? O fonoaudiólogo vai dizer ou colocar o paciente para ouvir algumas frases especialmente desenvolvidas para esse teste, sem a possibilidade de leitura orofacial, a leitura labial, e contar quantos erros e acertos a pessoa fez para repetir palavra por palavra dessas frases. Isso é feito em cada um dos lados e também com as duas orelhas ao mesmo tempo. Desse teste sai um percentual. E esse percentual é usado como um dos critérios mais importantes na indicação. Dependendo do critério de cada local, nós tendemos a indicar o implante quando o índice de acerto fica abaixo de 60% ou 50% nesse teste de sentenças. Uma das maiores e melhores indicações do implante coclear é nos bebês que nascem surdos. Como você já aprendeu, essa surdez que a gente chama de pré-lingual. Porém, o ideal dessa indicação da surdez pré-lingual acontece quando o implante é feito precocemente, de preferência até 1 ano, podendo ser até 2, 3 anos de vida. E como eu já disse, e repito, esse é um tema vasto e um assunto bem diferente dos implantes em adultos. Mesmo assim, é importante falar da surdez pré-lingual aqui dentro do nosso tema. E aqui ela entra como uma indicação especial ou relativa. Nós acabamos recebendo crianças maiores, adolescentes e adultos com surdez pré-lingual querendo fazer um implante. E nós podemos pensar no implante, mas apenas naquelas pessoas que têm um bom domínio da linguagem oral, tanto na sua forma escrita, quanto através da fala e da leitura labial. Aquelas pessoas que, mesmo tendo uma perda de grau severo ou profundo desde muito cedo, foram muito estimuladas pela família, pela fonoterapia, na escola. Lembra que falamos que quem escuta de verdade é o cérebro. Então,
Nessas pessoas que não ouviram na primeira infância, mas foram muito estimuladas e conseguiram ser oralizadas, nós entendemos que parte das conexões cerebrais necessárias para o uso da linguagem oral foi bem desenvolvida e, portanto, existe espaço para a reabilitação auditiva com implante. Apesar disso, é fundamental nesses casos que o paciente e a sua família entendam que o resultado tende a ser mais limitado. Nem sempre a perda auditiva altera com a mesma intensidade a capacidade de ouvir todas as frequências do som. É bastante comum que a audição para os sons agudos seja mais afetada. Numa parte desses casos, a surdez em agudos pode ter um grau profundo, enquanto nos graves pode ser uma perda moderada, leve ou até audição normal. Isso cria uma situação muito difícil, porque, apesar de uma boa parte dos componentes sonoros da fala serem de tom mais grave, uma parte menor, mas importante, as consoantes, também geram sons mais agudos. As consoantes ajudam a dar sentido às palavras. Por exemplo, são elas que diferenciam o sentido entre faca e vaca, ou sapo e papo, já que as vogais e o tamanho das palavras aí são os mesmos. Quando a surdez em agudos faz com que a pessoa tenha resultados ruins naqueles testes de percepção de fala que eu expliquei antes, a pessoa pode se beneficiar de um implante coclear, mesmo tendo boa audição para os sons graves. O termo surdez unilateral é usado quando existe audição normal em um ouvido e surdez profunda, completa, no outro. A surdez unilateral causa uma dificuldade de localização da fonte sonora e de ouvir os sons que chegam do lado que a pessoa não ouve, de compreender a fala em ambientes barulhentos, ruidosos e, às vezes, um zumbido. Algumas pessoas toleram bem esse zumbido, mas em outras, ele pode ter um nível que a gente classifica como incapacitante, quando passa a atrapalhar nas atividades diárias, trabalho, sono, causar sintomas psicológicos. Nesses casos, o implante coclear do lado surdo e com zumbido costuma trazer um grande benefício, já que há uma tendência de diminuir o zumbido e o incômodo causado por ele depois da ativação do implante. Já o implante coclear para surdez unilateral, mas sem um zumbido importante, ainda não é uma indicação de consenso entre todos nós especialistas. Mas na medida em que as limitações das pessoas implantadas vão reduzindo, como por exemplo a possibilidade atual de fazer ressonância magnética, mais cirurgiões e pacientes vão se animando a partir para o implante coclear na surdez unilateral. A surdez é uma das complicações mais comuns da meningite. O implante coclear pode ser uma boa opção aí também. Na surdez pós-meningite, existe uma reação inflamatória da doença dentro da cóclea, e essa reação pode causar uma cicatrização lá dentro. Uma parte dessas pessoas, essa cicatrização leva a uma ossificação. Dependendo do grau e da localização dessa ossificação, pode ser difícil ou até impossível colocar o implante. Quando a pessoa chega até nós com um quadro agudo, ainda se recuperando da meningite, mas já com uma surdez profunda, a gente pode ter que fazer essa cirurgia mais rápido, para evitar que se desenvolva uma ossificação dentro da cóclea e que essa ossificação acabe impedindo o implante. Essa é uma das únicas situações em que o implante coclear pode ser considerado uma urgência. A progressão, a piora da perda auditiva ao longo do tempo é algo que assusta muita gente. Dependendo da causa da surdez, as perdas vão permanecer estáveis, enquanto em outras vão piorar. Aqui nesse ponto, mais uma vez, a gente volta ao cérebro. A melhor forma da gente manter a capacidade de entender a fala e os demais sons em dia é estar sempre que possível com o melhor método de reabilitação auditiva para a perda
daquele momento. E no caso da surdez que vai piorando, pode chegar a hora de mudar do aparelho auditivo para o implante coclear. Existem muitas pessoas em que essa hora passa e nada é feito, enquanto o seu cérebro vai perdendo estímulos e conexões fundamentais para a linguagem, para a memória, para a saúde emocional, cognitiva. Quando alguém vem me procurar para saber se precisa de um implante coclear, a gente faz o protocolo de exames com as etapas que eu acabei de explicar. No fim da avaliação, a gente vai chegar a uma das 3 conclusões. O implante está indicado quando cumpre os critérios que a gente já falou. Ou o implante não está indicado quando existe a surdez, mas a indicação ideal para o tratamento naquele momento é outra, que não o implante coclear. Ou o implante está contraindicado. Nas contraindicações, o nível de surdez até poderia se beneficiar do implante coclear, mas existe algum problema que impede a cirurgia, ou faz com que o seu risco seja alto demais. Felizmente, as contraindicações acontecem numa minoria das pessoas, e quando elas acontecem, costumam ser por um dos motivos a seguir. A surdez pode ser causada por malformações de partes do ouvido. Algumas dessas malformações, como a ausência de cócleas ou a ausência de nervos auditivos, são consideradas contraindicações ao implante coclear. Já em malformações menos sérias, como cócleas e nervos auditivos com formas e tamanhos alterados ou diminuídos, o implante até pode ser tentado, mas isso precisa ser muito bem avaliado caso a caso. Doenças cardiovasculares, neurológicas e respiratórias mais graves ou descompensadas podem aumentar o risco da cirurgia, às vezes, num nível muito alto. Quando existe essa possibilidade, é muito importante o trabalho e a discussão em equipe entre os diversos especialistas envolvidos no cuidado do paciente. Em alguns casos, não vai valer o risco e vamos contraindicar a cirurgia. Felizmente, esse é um quadro cada vez menos frequente, mas que ainda acontece bastante. A pessoa já adolescente ou adulta, que nasceu com uma deficiência auditiva de grau severo, profundo, não fez uso de aparelhos, nem de implantes, nem terapia fonoaudiológica. Aí acabou não aprendendo a linguagem oral. É incapaz de ler, de articular a fala, ou mesmo de fazer leitura labial. Tecnicamente, a gente diz que essa pessoa não tem um código linguístico oral estabelecido, ou seja, que ela não é oralizada. Nesses casos, o implante não vai ajudar. Mais uma vez, tudo a ver com o cérebro. Não adianta a gente fazer um implante, porque mesmo que a gente consiga fazer com que a pessoa ouça, ela não vai conseguir compreender o significado do que ouviu. E, portanto, não vai melhorar a sua comunicação. Pessoal, na parte final desse vídeo, eu reservei para a gente repassar todas as dúvidas e perguntas que vocês mandaram sobre esse tema das indicações, para a gente ter certeza que todos os pontos foram falados, ou que eu possa fazer ainda um complemento. Então vamos lá, meningite, se é possível o implante no meu caso, também implante na otosclerose. Tanto a meningite quanto a otosclerose podem causar a tal reação dentro da cóclea que pode levar a uma ossificação, como eu já falei. Então, nesses casos, para a gente responder isso, é possível no meu caso, em geral, isso está intimamente ligado a uma avaliação dos exames de imagem, tanto na otosclerose quanto na meningite. A gente tem que olhar bem a tomografia, a ressonância, com cuidado, ver a extensão dessa ossificação e decidir sim é possível. Numa minoria das vezes não vai ser possível, e num grande número das vezes a gente vai para a cirurgia, porque muitas pessoas podem desempenhar bem auditivamente, mesmo com uma inserção parcial dos eletrodos. Então o cenário é esse na meningite. O implante coclear na surdez
moderada, surdez moderada não é uma indicação de implante coclear, a menos que caia, por exemplo, naquela situação que eu falei da surdez em agudos. A pessoa tem uma surdez moderada em graves, mas severa, profunda em agudos. E aí os testes de percepção de fala mostram que ela tem uma compreensão muito ruim da fala. Pode ser o caso. Tá? Surdez assimétrica, integração com os aparelhos auditivos. Sim, cada vez mais a gente indica implantes em pessoas que têm uma perda de um lado moderada severa, e um outro com uma perda severa profunda sem benefício de aparelho. Então, nesses casos, que não é a unilateral, porque a unilateral a pessoa tem um lado normal, a gente tem indicado muito mais porque existe, de fato, vários implantes que trabalham de forma integrada com alguns modelos de aparelho auditivo. Então eles trocam informações, pode abafar o som de um lado, se a pessoa transmite o som do celular, o som pode ir direto para o aparelho, para o implante ao mesmo tempo. Então a surdez assimétrica, que é isso, uma perda profunda de um lado, uma perda moderada severa do outro, sim, vem sendo cada vez mais uma indicação para o implante coclear naquele lado pior. Implante coclear em pessoas com longa privação. Sim, a gente sabe que o resultado do implante tende a ser melhor quanto menor foi o tempo que a pessoa ficou sem ouvir. Agora, temos pacientes com anos, décadas, às vezes 10, 15 anos, que houve a perda auditiva e que nesse período ficou com pouco estímulo ou usando o aparelho sem benefício. Isso não é uma contraindicação, mas é importante a gente pensar que o longo período de privação pode ser um fator de piorar o resultado. Então, quanto menor a privação, melhor tende a ser o resultado. Implante unilateral versus bilateral. Alguém pergunta, o unilateral é suficiente? Nas crianças pré-linguais, bebês que nasceram surdos e chegam para a gente cedo, para a gente implantar, antes delas aprenderem a falar, já é um consenso fazer um implante coclear bilateral, preferencialmente simultâneo, na mesma cirurgia, ou o que a gente chama de sequencial, e um ano depois o outro. Mas no adulto com perda severa profunda bilateral, isso não tem o mesmo grau de evidência. Eu tenho muitos pacientes adultos bilaterais, alguns que decidiram fazer o implante bilateral simultâneo de uma vez, e outros que fizeram um lado, depois passaram a sentir falta de ouvir melhor do outro, e a gente faz o outro um tempo depois. Então, claro que ouvir pelos dois ouvidos vai trazer mais estímulos. Claro que vai fazer a pessoa ter mais elementos sonoros para se comunicar. Mas não quer dizer que todo surdo bilateral tem que fazer implante bilateral. Existem pessoas que ficam muito bem com implante de um lado só e assim podem permanecer. Tenho DA severa profunda, estou bem com a ASE. Como saber a hora certa? Estar bem com o aparelho auditivo, ele pode ser medido. E ele pode ser medido nesses testes de percepção de fala que eu já falei. Então, vamos fazer esses testes. E esses testes que vão mostrar para a gente se a pessoa tem um índice de reconhecimento de fala bom, e que, portanto, não está indicado o implante, ou se tem um índice muito baixo, e aí ela pode se beneficiar do implante. Então, esse estou bem é relativo, a gente precisa testar. Uma pergunta sobre implante coclear em idosos. É claro que na idade mais avançada, a pessoa pode ter mais problemas de saúde. Então, esses problemas de saúde terão que ser avaliados se a pessoa tiver indicação de um implante coclear. Avaliados através de um risco cirúrgico, do clínico, do cardiologista, enfim, para a gente ver se o risco da cirurgia não é alto demais. Mas a pessoa estando controlada e tendo condições cirúrgicas, o idoso não só pode, como deve reabilitar a sua audição e com implante coclear, se essa for a indicação. A gente tem uma preocupação redobrada, inclusive, com o idoso, porque o idoso tem um risco maior de desenvolver as chamadas demências, como o Alzheimer. E a gente sabe que um dos fatores de risco é a perda auditiva. Então, é mais do que importante
reabilitar a audição do idoso, seja com aparelho auditivo, quando for indicação, seja com implante coclear. Alguém me pede para explicar sobre o recrutamento. É um ponto importante. Pode ser que a maioria de vocês não tenha ouvido falar sobre isso. A pessoa que ouve normalmente, ela ouve a partir de um determinado volume do som, que é o limiar auditivo. Mas também ela tem um limiar auditivo máximo, ou seja, chega num ponto em que o som pode estar tão alto que a pessoa não tolera. Então existe uma distância entre o mínimo que a pessoa ouve e o máximo que ela consegue tolerar. Em muitas pessoas que têm perda auditiva, além desse mínimo ser mais alto, ou seja, ela só consegue ouvir sons mais fortes, esse máximo também é mais baixo. Ou seja, a pessoa com perda auditiva tende a não tolerar sons altos demais. Então é comum, para quem tem uma perda, o som está baixo, ela não ouve. Alguém fala mais alto, ela não ouve. Fala um pouco mais alto, ela ouve. Se fala alto demais, aquilo incomoda. Isso é o chamado recrutamento. Então existe um estreitamento, uma diminuição da faixa entre o mínimo que a pessoa consegue ouvir e o máximo. Isso é um desafio muito grande para adaptar o aparelho auditivo. Porque o aparelho auditivo amplifica o som, faz um ganho no som. Só que se esse ganho é alto demais, o recrutamento vai fazer com que a pessoa não consiga usar o aparelho auditivo. Esse recrutamento é um fenômeno que vem da cóclea, é um fenômeno coclear, da célula ciliada. Ou seja, quando se faz o implante coclear, não é mais a cóclea que está ouvindo, é o implante. O recrutamento desaparece. O implante coclear resolve o problema do recrutamento. É isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer todas as dúvidas sobre a indicação, as indicações do implante coclear. Mas se você ainda tem dúvidas, coloca aqui no nosso canal que eu vou esclarecer. A partir de agora, eu vou começar a preparar o nosso próximo vídeo, que é sobre a cirurgia do implante coclear. Antes, durante e depois. Ok? Até lá!